aqui para mais uma videoaula e nessa videoaula falaremos sobre integração numérica. Então é interessante que a gente tenha um método que retorne uma qualidade melhor com um número menor de subintervalos. Então por isso que a gente tem um outro método que é o método da quadratura de Gauss-Legendre. Na quadratura de Gauss-Legendre, o que a gente tenta fazer é usar pontos para interpolação, para o polinômio interpolador, que resultem em uma integral melhor, mesmo sem a gente ter mesmo com um polinômio interpolador de grau baixo, por exemplo, polinômio interpolador de grau 1. Então, para isso, eu vou utilizar pontos que não têm de estar necessariamente na função. Então, vamos pensar esse gráfico aqui. O gráfico azul é a função que eu quero integrar. E a reta vermelha é o meu polinômio interpolador que eu vou usar para poder fazer a integração. Então, o intervalo de A até B é o meu intervalo de integração. Observem que na reta vermelha, o ponto A e o ponto B não está exatamente em cima da reta azul como era anteriormente, como a gente fazia no método de Newton-Cotes. No lugar disso, a reta vermelha ela toca a reta azul nos pontos C e D. Então, cabe a gente a tentar fazer que esse polinômio interpolador, passando pelos pontos C e D, a aproximação dessa integral seja o mais próximo possível do valor real. Então, para isso, vamos fazer uma mudança de variáveis, porque a gente quer normalizar, a gente quer integrar no intervalo de menos 1 até 1. Então, a gente faz um xi, ou um x de ti, é igual a b menos a sobre 2 vezes t mais b menos a sobre 2. Então, se a gente fizer o dx vai ser igual a b menos a sobre 2 vezes o dt, tá certo? Bom, então agora a gente pode fazer manusear matematicamente aí essa expressão de tal forma que a gente tem o f de t igual a b menos a sobre 2 vezes o f de x de t. Então a integral de a até b do f de x dx é igual a 2 sobre b menos a vezes f de t vezes b menos a sobre 2 vezes f de t. Então o resultado disso aí é que a integral de a até b de f de t dt é igual à integral de menos 1 até 1, que é o que a gente queria, de f de t dt. Então a gente precisa determinar qual que é essa função f de t, tá certo? Mas antes disso, vamos observar aqui no gráfico o que a gente quer fazer. Então a gente quer o quê? Que essa área I2 aqui, ela passe pelos pontos C de T1, F de T, como a gente acabou de ver anteriormente ali, e que essa área azul, ela seja igual ou mais próxima possível dessa área vermelha. Então a área azul seja o mais próximo possível da área vermelha, tá certo? Se não, exata. Então a gente tem que o I aqui ele vai ser igual ao A1 f de T1 mais A2 f de T2. O xi é igual a um x de Ti que a gente já calculou lá anteriormente. Então o I ele vai ser igual a B menos A sobre 2 vezes o f de xi mais o B menos A sobre 2 vezes o f de xi vezes o A2, tá certo? Então, a gente faz que o I vai ser igual a B menos A sobre 2 vezes A1 vezes F de x1 mais A2 vezes F de x2. Então, a gente precisa determinar o T1 e T2, A1 e A2. Então, o que a gente precisa fazer é determinar essas variáveis. Então, como que nós podemos fazer isso? Então, para determinar essas variáveis, eu preciso da função f de t. Então, eu vou fazer a função f de t igual a t elevado a k, com k igual a 0, 1, 2 e 3, tá certo? Bom, então, quando a gente faz essa função aqui, então nós podemos fazer o k igual a 0. Então, quando a gente faz o k igual a 0, então nós temos que o f de t é igual a t elevado a 0, isso é igual a 1, de menos 1 até 1, f de t dt de menos 1 até 1, não é isso? Então a gente vai ter um dt
Então vai ser t de menos 1 até 1. Então vai ser menos 1 menos menos 1. Isso aí vai ser 1 menos menos 1, perdão. Isso aí vai ser igual a 2. Então eu tenho que 2 é igual a 1, f de t1 mais a2 f de t2. Então f de t é igual a 1. Então a gente tem a1 mais a2 é igual a 2. A gente pode repetir esse processo para o k igual a 1, igual a 2 e igual a 3. Então aqui nós temos 4 expressões e um sistema não linear. Mas da solução desse sistema não linear, a gente determina os valores de A e de T. Então, resolvendo esse sistema linear aqui, nós vamos ter o t igual a menos 1 sobre a raiz de 3 e mais 1 sobre a raiz de 3, e o a igual a 1 igual a 1 e a 2 igual a 1. Então, como que a gente resolve uma integral baseado na quadratura de Gauss-Legendre, então? Então, vamos fazer um exemplo de como que a gente pode fazer isso. Então, a gente tem essa função aqui, x3 menos 4, x2 mais 5x menos 12, tá certo? Então, nós vamos fazer essa integral aqui. Então, como nós podemos fazer essa integral aqui? Bom, então primeiro nós temos que calcular lá o x de t, não é isso? Então, o x de ti ele é igual a 1,25 ti mais 1,25. O ti a gente sabe que é menos 1 sobre raiz de 3 e mais 1 sobre raiz de 3. Então, a gente consegue aí calcular então o x de ti. Como que a gente faz? Substitui o valor de ti nessa expressão de 1,25 ti mais 1,25. Então, quando a gente faz isso aí, nós vamos encontrar esse valor aqui pro x1, tá certo? Podemos repetir o mesmo processo e nós vamos encontrar o valor para o x2. Então, tendo o x1 e o x2, eu consigo calcular o f de x1 e o f de x2. Então, isso aí, nossa tabela está completa. Então, agora nós temos que o I2 ele é igual a b sobre a, b menos a sobre 2, vezes a1 f de x1 mais a2 f de x2. Então, a gente resolvendo isso aí, a gente chega no valor da integral do I2, que não coincidentemente é igual ao valor da integral da função. Por quê? Porque o que a gente fez é que quando a gente escolheu aquele f de t lá, nós escolhemos para que a integral seja exata até a função integranda de grau n, como é o nosso caso aqui, tá certo? Então, até uma função, nós escolhemos lá uma função, então, de grau 3, é isso? Então, até a função de grau 3, a gente tem a, a integral exata. Então, esse aí é o gráfico das duas funções. Então, a gente observa que tem partes que estão sobre a curva vermelha que não estão sobre a curva azul e partes que estão sobre a curva azul e estão acima da curva vermelha. Então, uma parte compensa a outra e o resultado disso aí é que a integral é exata, tá certo? Então, nós podemos determinar uma fórmula geral. Nessa fórmula geral, a gente tem que a integral de f de x dx é igual a integral de menos 1 até 1 de f de t dt. Então, nós temos que o in é igual a 1 f de t1 mais a 2 f de t2 mais a n f de tn. Então, o f de t é igual ao t elevado a k, com o k variando de 0 até 2n menos 1. Então, a gente tem que a integral de menos 1 até 1 de t elevado a k dt vai ser igual a 0 ou 2 sobre k menos 1. Então, a gente consegue fazer um sistema linear, não linear, perdão, com isso aí, e da solução desse sistema linear, nós conseguimos determinar os valores de A, I e TI que estão sendo apresentados nessa tabela aí, tá certo? Bom, então, vamos agora ver um exemplo de como que a gente resolve uma integral baseada na quadratura de Gauss-Legendre, tá certo? Bom, então aí, nesse exemplo, então, a gente usou os valores de t e a, a gente vai usar os valores de t e a obtidos a partir da tabela. Então, o n nosso é igual a 4, nós vamos usar um n igual a 4. Então,
Primeiro eu vou determinar os valores de TI. Então, aqui é só uma observação aqui. Então, o valor de TI para i igual a 1 e para i igual a 4, eles são obtidos esse dado aqui, só que para igual a 1 ele é negativo e para igual a 4 ele é positivo. Nós vamos fazer a mesma coisa agora para o i igual a 2 e para o i igual a 3. Então, de novo, para o i igual a 2 o valor é negativo e para o i igual a 3 o valor é positivo. E daqui também a gente tira o valor do a, que no caso nosso aqui, o valor do a é igual, tá certo? Bom, então agora nós já temos a tabela com os TIs, valores de TI, nós podemos calcular os valores dos f de xi, né? Podemos calcular o xi e os f de xi. Então, quando a gente faz isso aqui, nós encontramos o i4 igual a menos 0,9. Se a gente fizer com 5, nós vamos melhorar a precisão dessa integral e nós vamos ver que o valor é menos 0,97, tá certo? Então, a gente vai, quanto maior o número, o grau do polinômio que a gente usar, maior vai ser a precisão da integral que a gente vai obter aí, tá certo? A gente, então, esses aí são os principais métodos de obtenção da integral numérica. Agora, nós podemos fazer a integral dupla. A integral dupla ela é feita de forma análoga à forma analítica. Então, como que eu faço? Bom, primeiro eu faço a integral em relação a uma variável, depois eu faço a integral em relação a outra variável. Então, por exemplo, nós temos aqui o i, que é a integral de a até b, da integral de c até d, de um f de x e y, dy dx. Então, nós vamos fazer um g de x igual a integral de a até b do f de xy dy, e o i ele é a integral de a até b do g de x dx. Perdão, anterior, a integral de c até d do f de xy dy, e aqui a integral, o i é a integral de a até b do g de x dx. Então a gente pode utilizar qualquer forma para poder fazer integral. Mas vamos pegar, por exemplo, a forma de 1/3 de Simpson. Então se a gente pegar a forma de 1/3 de Simpson, a gente vai ter 1/3 de h de x vezes um z de x, mais 4 vezes um g de x, mais xi, mais o v de x aí de novo aí. Então, a gente vai ter que o i é igual a 1/3 do h de x vezes o somatório do c e x, né? Isso? C de xi vezes o g de xi. Bom, então essa aí é a expressão agora pro y, não é isso? Então a gente tem que o g de x ele vai ser a integral de c até, perdão, do x, ele vai ser a integral de c até d do f de xy dx. Então nós podemos usar, por exemplo, a regra de 3/8 de Simpson. Utilizando a regra de 3/8 de Simpson, nós vamos ter o 3/8 de h de x com o f de xy mais 3 vezes o f de xy, mais e assim sucessivamente. Então a gente vai ter que o g de x é igual a 3/8 de h de x vezes o somatório de um c de yi vezes um f de xy. Então a gente tem que esse aqui é o g de x. Então ele é dado por, né, o h de y é igual ao d menos c sobre 2 aí, não é isso? E então a gente tem que o i é igual a 1/3 do h de x vezes o somatório do c de y e c de x e g de x, tá certo? Então, na c de y e, perdão, g de x. Então, o g de x ele vai ser igual a 3/8 do h de xy mais esse somatório aqui. Então, o resultado é que o i vai ser igual a 1/3 do h de x mais vezes 3/8 do h de y vezes essa função aqui, que nada mais é do que a multiplicação das duas fórmulas que a gente conseguiu anteriormente aí. Então, resolvendo um exemplo aí de integral dupla, a gente então tem que
a gente tem o h de y e o h de x, os valores das constantes de c, c de xi e c de yi, e o resultado do h de x e do h de y. Então agora a gente pode fazer a expressão substituindo aqueles valores nessa função aqui. Quando a gente faz isso aí, nós podemos então determinar através dessa tabela aqui, a gente consegue determinar os valores de, né, a gente já tem os valores de cada uma das constantes e do h de x e do h de y. Então o resultado é que utilizando essa tabela aqui, a gente consegue chegar na integral que é igual a 4,33 vezes 10 elevado a 11. Existe um dispositivo prático para a gente resolver isso aí. Então, o dispositivo prático, ele nada mais é do que pegar todas aquelas multiplicações de constante e valores de f de x e y e colocar isso aí em uma tabela e fazer essa multiplicação e retornar os resultados. E a partir desses resultados aí, do f de x e y e da multiplicação das constantes, agora com essa tabela completa, fazer a conta dessa expressão para o i fica bem mais fácil, tá certo? Bom, nós podemos usar também a fórmula composta para poder fazer a integral dupla, que o processo é muito parecido com a fórmula simples. Então, o que a gente faz? A gente pode usar, por exemplo, aqui, para poder fazer a integral dupla, a gente usa a fórmula composta, a integral dupla, com o método a regra de 1/3 de Simpson, com mx subintervalos. Então, como a gente vai usar a regra de 1/3 de Simpson, então a gente tem que o nx é igual a 2, por exemplo, tá certo? Nós podemos usar, então resolvendo isso aí, nós vamos ter essa expressão aqui pro i, tá certo? Então é i que vai nos levar a essa regra geral aqui. Bom, nós podemos agora fazer a integral do... Então nós temos aqui os valores das constantes, que são esses que estão aí, e nós podemos então fazer essa integral baseada em subintervalos, tá certo? Bom, aqui no cálculo do g de x, nós podemos usar, por exemplo, a regra de 3/8 de Simpson, podemos usar qualquer uma que a gente quiser, e com o número de intervalos que a gente achar conveniente. Então, a gente manuseando essa expressão, nós vamos chegar na regra geral, que vai ser a mesma regra geral que a gente tem lá em cima, mas só que agora eu tenho o mx e o my, que são a quantidade de subintervalos para cada integral que a gente vai fazer aí nisso, e nós podemos generalizar isso aí, fazendo uma fórmula geral, utilizando o dn lá e os ci's que foram utilizados lá no determinados com os coeficientes de Newton-Cotes, que a gente utilizou os métodos de Newton-Cotes para poder fazer a integral dupla, tá certo? Bom, então esse aí foram os métodos para a gente fazer a integral dupla numérica baseada no método de Newton-Cotes. Mas nós podemos também utilizar a quadratura de Gauss-Legendre para poder fazer essa integral dupla. A ideia continua a mesma. Então vamos aqui fazer um exemplo. Então nós vamos fazer aqui esse exemplo aqui, a integral dessa função aqui em relação a dx e dy. Então, fazendo essa integral, nós temos o h de x e o h de y. Substituindo aqui os valores na expressão, nós temos esse valor de integral, tá certo? Bom, então essa foi a nossa videoaula sobre integração numérica.